Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá pessoal, tudo bom? Estou chegando com mais um episódio do nosso Evangelho do Dia, desse livro que tem tanto enriquecido nossos debates e ajudado a trazer reflexões. E hoje eu vou falar um pouquinho do capítulo Bem-aventurados os aflitos 5. Começando do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lá. Provas voluntárias, o verdadeiro martírio. Perguntais se é permitido amenizar as próprias provas. Esse assunto leva a outros. É permitido a quem está se afogando procurar salvar-se? A quem tem um espinho cravado na pele retirá-lo? A quem está doente chamar um médico? As provas têm por finalidade exercitar a inteligência, bem como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa condição penosa e complicada, exatamente para forçá-lo a procurar meios para vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não pode evitar, em perseverar na luta e não se desesperar se não consegue vencê-los, sem nunca, porém, agir com negligência, o que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma outra. Já que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá então algum mérito em procurar aflições, agravando as próprias provas com sofrimentos voluntários? A isso responderei com toda franqueza. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as provações têm como objetivo o bem do próximo, pois significam caridade por meio do sacrifício. Não, quando os sofrimentos têm como finalidade o benefício próprio, porque aí trata-se de fanatismo. Há, no entanto, uma observação a fazer. Contentai-vos com as provas que Deus nos envia, e não lhe aumentais a carga, porque às vezes já é bem pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé. É tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e torturas sem sentido, pois tendes necessidade de todas as forças para cumprir a tarefa que vos cabe na terra. Martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá meios para sustentá-lo e fortalecê-lo. Desculpa, gente. É um verdadeiro suicídio enfraquecê-lo sem necessidade. Usai, mas não abusai. Esta é a lei. O abuso das melhores coisas traz punição, cujas consequências são inevitáveis. Bem diferente é o caso dos sofrimentos que alguém impõe a si próprio para alívio do próximo. Se suportas o frio e a fome para aquecer e alimentar quem precisa de agasalho e comida, e se vosso corpo sofre com isso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados, para ir ao casebre mal cheiroso levar consolo, que suja as vossas mãos, cuidando das feridas, que vos privais do sono, para velar a cabeceira de um doente, que é somente vosso irmão em Deus, enfim, vós que consumes vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso sacrifício, verdadeiro e abençoado sacrifício, pois os prazeres do mundo não endurecem vosso coração. Não adormecertes em meio aos prazeres da fortuna que enfraquecem moralmente, ao contrário, vos transformartes em anjos consoladores dos pobres abandonados. Mas quando a vós, que vos afastais do mundo para evitar as seduções, passando a viver no isolamento, que utilidades tem na terra? Onde está a vossa coragem nas provações, já que foge da luta e abandonas o combate? Se quereis um flagelo, martirizai vossa alma, não vosso corpo, mortificai vosso espírito, não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, suportai as humilhações sem vos lamentar. Espezinhai vosso amor próprio, fortalecei-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais aguda do que a dor física. Eis o verdadeiro sacrifício, cujas feridas resultantes em vós serão contabilizadas, pois atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863. Livro dos Espíritos, pessoal, vamos à pergunta. Nas provas pelas quais deve passar para chegar à perfeição, o espírito deve sofrer todo tipo de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias que podem provocar-lhe orgulho, ciúme, avareza, sensualidade, etc? Resposta. Certamente não, pois sabeis que há espíritos que desde o início tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar para o mau caminho arrisca-se a todos os perigos desse caminho.
Por exemplo, um espírito pode pedir a riqueza e esta pode lhe ser concedida. Então, segundo seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas não significa que precisa passar por todas essas tendências. Bem interessante a mensagem, né, pessoal? Porque ela fala de uma interpretação de um tópico que às vezes a gente não tem o devido cuidado para interpretar. Quando a gente fala da importância das provas, das expiações, dos sofrimentos na nossa vida, né, no nosso caminho como seres encarnados, isso é real, eles precisam, eles fazem parte da nossa evolução. Mas quando a gente faz nosso plano reencarnatório, já existe lá essa previsão do que é viável, do que a gente é capaz de superar, do que realmente pode ser útil na nossa jornada. A gente aqui não precisa buscar esses sofrimentos, essas provas. O que for necessário para a gente, isso vai acontecer. Então que a gente não se deixe levar para um entendimento extremo. Todo extremismo é ruim, né? Aquele entendimento de, eu preciso sofrer, preciso passar por provas e expiações para evoluir. Então vou fazer tudo para que elas aconteçam na minha vida. Não, não. Claro, como a própria mensagem diz, quando a gente faz isso, né? Eu abro mão de algum meu conforto, eu abro mão de alguma situação, eu abro mão, eu passo frio, fome, eu vou num lugar não tão agradável para fazer caridade. Aí tudo bem, você está passando por uma situação que normalmente você não passaria, mas buscando fazer o bem, né? Buscando entender ali a situação do próximo, buscando fazer o bem para quem está precisando. Isso sim é o que Deus quer, é o que a gente aprende. Bem diferente de buscar uma martirização, ou uma crucificação própria, ou abusar do seu corpo físico, jejuns exagerados, coisas que são extremas para você não poder, tipo, passar conforto em nenhuma situação. Não é essa a busca, isso é uma interpretação errada. E é legal também entender o que fala no final, né? Até na pergunta do Livro dos Espíritos, nós temos que passar por muitas provas, por muitas dificuldades, muitas tentações, mas não necessariamente todas, não necessariamente todas nessa vida. A gente já tem uma estrada para trás e uma estrada que continua para frente, onde a gente vai estar vivendo outras situações. Então que a gente se preocupe não no que vai passar, no quanto vai passar, mas em fazer o melhor dentro do que for acontecendo na nossa vida, dentro das situações que forem surgindo, em fazer o bem, aprender com as situações e melhorar nossas más tendências. E nunca ficar preso na necessidade de medir sofrimento, de medir para saber o que está acontecendo. Isso é ruim em todos os ângulos. É isso, pessoal. Até o nosso próximo áudio, nosso próximo papo. Abraço a todos.